Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Bem-vindo ao nosso passeio pelos livros da Bíblia. Cada semana dedicamos um episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos a um resumo de um livro da Bíblia. Temos feito isso na ordem desde Gênesis e já estamos no livro de Tiago, no Novo Testamento. No final do episódio de hoje, eu darei a resposta à pergunta 877 e uma nova pergunta bíblica. A pequena carta de Tiago, provavelmente um dos primeiros livros do Novo Testamento, oferece orientações práticas para conduzir cristãos no seu serviço ao Senhor. Dois homens com o nome de Tiago recebem destaque especial no Novo Testamento. Um dos apóstolos com este nome, filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos 3 apóstolos que acompanhavam Jesus por perto. Depois da morte dele, em 44 DC, como encontramos em Atos capítulo 12, o outro Tiago, o irmão de Jesus, se tornou especialmente influente na igreja em Jerusalém. É provável que este Tiago seja o autor do livro que leva o mesmo nome. Os destinatários da carta são identificados como as 12 tribos que se encontram na dispersão, Tiago capítulo 1. Esta linguagem admite 2 interpretações. No Antigo Testamento, a nação de Israel foi conhecida como as 12 tribos, descendentes dos filhos de Jacó. Se Tiago usa o termo neste mesmo sentido, o conteúdo do livro mostra que esses judeus seriam pessoas já convertidas a Cristo. Mas no Novo Testamento, o foco está em Israel espiritual, aqueles que imitam a fé de Abraão, independente da sua descendência carnal. O próprio Jesus introduziu esta ideia em João capítulo 8, e seus seguidores empregaram termos como judeus e as 12 tribos neste mesmo sentido. Pode ver exemplos disso em Romanos capítulo 12 e Apocalipse capítulo 7 e 14. A mensagem de Tiago é direta e bem objetiva. Diferente das epístolas de Paulo, Pedro e João, a carta de Tiago não inclui saudações pessoais. As exortações começam no 2º versículo e continuam até o último. Os temas abordados nos 5 capítulos de Tiago são diversos, todos focando a importância de viver conforme a fé. O capítulo 1 enfatiza as atitudes certas diante de provações e tentações e chama os leitores a serem praticantes e não apenas ouvintes da palavra do Senhor. Capítulo 2 aborda 2 assuntos. Primeiro, a condenação de preconceitos socioeconômicos na igreja. E segundo, a necessidade de obras que demonstram a autenticidade da fé. O capítulo 3 apresenta uma das advertências mais fortes do Novo Testamento sobre o uso errado da língua e nos chama a buscar a sabedoria divina. Capítulo 4 condena várias atitudes carnais que atrapalham o serviço a Deus. E o capítulo 5 encerra a epístola com várias instruções que exigem uma perspectiva eterna e espiritual, e não materialista e carnal. Encontramos em Tiago instruções simples, diretas e muito valiosas. Tratando das provações, ele disse: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sobre obediência à palavra de Deus, Tiago escreveu: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E para combater a noção de salvação pela fé sem obediência, ele acrescentou no capítulo 2, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras
é morta. Tiago mostrou sua preocupação com o perigo de alguém abandonar a fé em Cristo e encerrou a carta com orientações sobre o resgate dos desviados. Ele disse em Tiago 5, versículos 19 e 20: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Do começo ao fim do livro, Tiago apresenta instruções práticas que podem e devem ser aplicadas em nossas vidas todos os dias. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 877. Verdadeiro ou falso? O apóstolo Paulo ensina que os cristãos devem levar seus litígios diante de tribunais pagãos, em vez de resolver as questões entre os irmãos. Esta afirmação é falsa. Ele disse em 1 Coríntios 6, versículo 1, quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? E ele ensinou que os problemas deveriam ser resolvidos entre os cristãos. E pergunta 878. O que Paulo diz considerar como perda ou lixo para que pudesse ganhar a Cristo? Alternativas. A. Suas riquezas materiais. B. Suas amizades antigas. C. Suas credenciais religiosas e conquistas na carne. Ou D. Sua cidadania romana. A resposta certa no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. A pequena carta de Tiago é super prática e orienta cada leitor sobre como deve se conduzir em Cristo para demonstrar a fé na prática. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.